Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 26, está escrito assim: Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-os das garras dos leões. Versículo 28. E Daniel continuou a ser alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Amém? Você pode sentar no seu lugar, você que está em pé, em nome de Jesus. Eu quero meditar com você essa noite dessa passagem bem conhecida. Você conhece, já ministrei outras vezes aqui, mas hoje estava meditando nessa passagem, o Senhor me trouxe esse texto ao meu coração. Eu quero meditar com você essa noite sobre o livramento que Deus deu a esse homem, né? Esse homem honesto, esse homem que procurava se desviar do mal. E Deus, Ele sempre abençoa aqueles que o temem, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que procuram se desviar do mal. E Daniel foi esse homem que procurou agradar o Senhor no seu caminhar. Mesmo sendo levado, quando ainda era jovem, cativo para a Babilônia, e lá ele passou a maior parte do seu tempo, com o ensino que ele recebeu na sua infância, em parte da sua adolescência, ele decidiu no seu coração se preservar, ser fiel a Deus. E um dos primeiros atos de Daniel, conhecido por nós, quando ele chega na Babilônia, ele decide não se contaminar com as iguarias, com a alimentação que era servida na Babilônia, que era dedicada aos deuses babilônicos. Mas Daniel decidiu guardar-se ao Senhor, comendo somente legumes, verduras. E Deus honrou Daniel pela sua decisão de ser fiel. Deus abençoou Daniel, abençoou os seus amigos, e Deus deu a eles sabedoria, mais do que todos os sábios da Babilônia. Deus deu a eles, conhecimento, Deus deu a eles entendimento, porque eles decidiram guardar-se no caminho do Senhor, mesmo diante de tudo aquilo que a Babilônia lhe oferecia. E Daniel foi tão abençoado que ele durou, ele governou durante o reinado de alguns imperadores, alguns reis. Primeiro, o Nabucodonosor, e depois ele resistiu até o reinado de Dário, que era o imperador, o rei dos medos persas, do império que dominava já nesta época aqui dessa história que aconteceu. E essa frase, esses versículos que nós lemos, é uma declaração desse rei, o rei Dário. E foi uma declaração que Dário deu depois do grande livramento que Deus deu a Daniel da cova dos leões, em que Dário reconheceu a soberania de Deus. Dário reconheceu que é Deus que salva no céu e na terra, e é Ele que opera milagres e maravilhas, e que esse Deus devia ser honrado, devia ser respeitado no seu reino, porque ele foi tocado pelo livramento que Deus deu a Daniel por conta da fidelidade de Daniel ao Senhor. Mas como que deu essa declaração de Dário? Quando você vai ler a partir do versículo 6, capítulo 6, versículo 1, diz que o rei Dário decidiu dividir o seu país em 120 províncias, para que ele pudesse ter uma administração melhor, para que ele pudesse ser mais próspero no seu reino. É como nós temos aqui no Brasil, presidente da República e os seus ministros. E os ministros, eles são responsáveis por determinada área, o ministro da infraestrutura,
o ministro da saúde, o ministro da segurança. Então, cada um é responsável por uma área para que a administração pública seja melhor, mais eficiente, mais eficaz. Então, Dário decidiu dividir o seu país, o seu reinado, em 120 províncias. E ele escolheu 120 governadores. E sobre esses governadores, ele decidiu escolher três homens, 3 líderes, 3 ministros, que pudessem tratar com aqueles governadores, que pudesse estar mais próximo daqueles governadores, trazendo a ele, Dário, as informações para que o reino pudesse caminhar, não é? Se expandir, para que a administração pudesse ser mais eficiente. E quando Dário colocou em prática o desejo do seu coração, Daniel se sobressaiu sobre os 120 governadores e sobre os 2 ministros que com ele estavam. E ele se sobressaiu de maneira que Dário pensou em colocar Daniel como uma das mais altas autoridades do seu reino. E quando os 120 governadores e os 2 ministros ouviram dizer que Dário queria colocar Daniel como a mais alta autoridade do seu reino, eles sentiram inveja no seu coração. E eles procuraram uma forma de encontrar falhas em Daniel. E eles começaram a investigar a vida de Daniel para ver se tinha falha. Certamente eles foram ver como Daniel administrava os recursos que estavam em suas mãos. E eles observando, investigando a vida de Daniel, eles observaram que Daniel era um homem íntegro, que Daniel não tomava nada que não era seu, que Daniel era zeloso com tudo aquilo que vinha em suas mãos, ele era honesto, não furtava, não defraudava ninguém. Irmãos, eles fizeram uma limpa na vida de Daniel para encontrar falhas. Talvez procuraram ver se Daniel era um homem fiel, se Daniel não falava mal das suas autoridades. Talvez eles procuraram se Daniel não tramava alguma coisa contra o império. Talvez eles procuraram se Daniel não tinha alguns casos ilícitos, mas nada encontraram contra Daniel. Daniel era honesto em tudo, fiel, e eles puderam testificar essa fidelidade de Daniel. E como eles observaram que não tinha falha em Daniel, eles resolveram, conversando entre si, tramar contra Daniel em uma área relacionada ao Deus que Daniel servia. Porque aqueles homens, observando a vida de Daniel, eles observaram que Daniel era um homem muito fiel ao seu Deus, ao Deus de Israel. E eles observavam que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes durante o dia. 3 vezes Daniel ia para o seu quarto, abria a janela em direção a Jerusalém, e ali Daniel orava ao Senhor. E eles viram que aquilo era um hábito de Daniel. E eles observaram que a fidelidade de Daniel a Deus era tão grande, que isso levava Daniel a viver uma vida íntegra, fiel, que isso levava Daniel a não se desviar dos ensinos que ele tinha recebido desde a sua infância. Então esses 120 governadores, esses 2 ministros chegaram a um acordo dizendo assim: bem, nós não encontramos falha em Daniel sobre a sua administração pública, não encontramos falha nele quanto à sua vida pessoal. Então vamos chegar diante do rei Dário e vamos conversar com ele que durante 1 mês ninguém pode pedir nada a outro que não seja a ele. Mas nós iremos pedir que ele faça esse decreto, que ele crave com o seu selo da lei dos medos e persas, que não pode ser revogado de jeito algum. Porque eles sabiam que Daniel era um homem temente ao Senhor. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração e que Daniel não iria negociar o seu princípio. Daniel não iria negociar a palavra do Senhor. Daniel não iria negociar a sua vida de oração.
Daniel não iria negociar a sua fidelidade a Deus. Eles sabiam disso, eles tinham certeza. Eles investigaram a vida de Daniel, eles observaram realmente a fidelidade de Daniel quanto ao seu Deus, e como isso influenciava as outras áreas que Daniel era responsável por administrar no governo medo-persa. E eles chegaram diante de Dário dando essa ideia, e Dário gostou da ideia. Dário se achou um Deus, não é? Ninguém pode orar a outro, ninguém pode pedir nada a outro durante um mês. E Dário aceitou. Dário fez o decreto, e o decreto foi anunciado por todo o reino, e as palavras desse decreto chegou a Daniel. Quando Daniel ouviu a leitura do decreto que Dário havia ordenado, Daniel foi fazer o quê? Foi orar. Daniel foi para a sua casa, e Daniel tinha um quarto que ficava acima, na parte de cima. Daniel subiu, abriu as janelas em direção a Jerusalém, e ele foi orar a Deus por graça. Ele foi orar a Deus, clamar ao Senhor. Mas o decreto foi assinado por um rei. Não importa. Daniel mantém a sua fidelidade a Deus, porque Deus está em primeiro lugar. Daniel não vai negociar a sua vida com Deus, a sua fidelidade a Deus. E os 120 governadores, mais os 2 ministros, sabendo do horário, foram até a casa de Daniel, porque eles sabiam que iriam encontrar Daniel naquele lugar, porque era de costume, orando, buscando ao Senhor. E quando eles chegaram, se depararam com a cena, Daniel orando, buscando a Deus. E aí eles foram diante de Dário e fofocaram, né? Contaram para Dário o que Daniel havia feito. E Dário ficou muito triste, porque ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que cumprir o decreto, e ele gostava muito de Daniel. Dário tentou convencer aqueles 120 governadores, aqueles 2 ministros a mudarem de ideia, mas eles insistiram, porque estavam com o coração cheio de inveja, não queriam que Daniel se tornasse uma alta autoridade no governo. Ele passou o dia insistindo e nada, não conseguiu mudar o coração daqueles homens. E aí ele resolveu chamar Daniel. Daniel se apresentou, e eu queria ler com você essa parte. Versículo 16 do capítulo 6. Versículo 16 está escrito assim: Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Amém? Parece que não era só os 120 que estavam observando Daniel. Parece que não era apenas os 2 ministros que estavam observando Daniel. O rei também o observava. E o rei disse: Daniel, eu espero que o Deus que você serve com tanta dedicação, preste atenção. O rei observou o quanto Daniel era dedicado em servir ao Senhor. Ele observou que Daniel era dedicado. Como ele observou que Daniel era dedicado em servir a Deus? Na fidelidade de Daniel, no zelo de Daniel com aquilo que vinha em suas mãos, na fidelidade de Daniel com aquilo que as missões que lhe eram dadas, com a fidelidade de Daniel a não adorar outro Deus, a não servir outros senhores, a não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Ele viu a fidelidade, o zelo de Daniel. Ele disse: Daniel, eu espero que esse Deus que você serve com tanta fidelidade te salve, te livre dos leões. Então aquele rei observou a fidelidade de Daniel. Agora veja o versículo 17. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. E o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio,
mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com a voz muito triste, ele disse: Daniel. Agora preste atenção como ele chama Daniel: servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Preste atenção, amados. A lei foi cumprida ao pé da letra. Não tinha como ser revogado, não tinha como voltar atrás. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei foi para o seu palácio e não dormiu a noite. Tão triste, contrito que ele estava com a situação. E esse rei deve ter pedido ao Deus de Daniel para que o livrasse. E quando foi pela manhã bem cedo, o rei foi até a cova em que Daniel tinha sido jogado. E presta atenção, o rei mostra esperança de que Deus poderia ter livrado a Daniel, porque ele chega fazendo uma pergunta, chamando por Daniel. Se ele não tivesse esperança, ele chegava apenas para remover a pedra e recolher, se só tivesse sobrado alguma coisa do corpo de Daniel. Mas ele chega com uma esperança, por quê? Porque a vida de Daniel impactou esse rei. A fidelidade de Daniel impactou esse rei, a ponto dele ter esperança que o Deus que Daniel servia com tanta dedicação podia ter o livrado dos leões. A tua fidelidade a Deus é um testemunho para que outros glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Amém? Então Deus, Ele abençoa o homem que se desvia do mal. E Deus estava demonstrando aqui, através dessa história da vida de Daniel, grande livramento que Ele daria para o seu servo, homem íntegro, temente, fiel, que procurava servir a Deus com zelo, com dedicação, que não negociava os seus princípios, independente da situação. Esse é o testemunho para nós. Independente da situação, ser fiel a Deus, porque Deus sempre abençoa aquele que se desvia do mal. Deus não desampara o justo. Diga glória a Deus. Deus não abandona o seu povo. Ainda que venhamos passar pela cova dos leões, Deus não nos abandona, não nos desampara. Ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, a presença de Deus é o nosso refúgio. A presença de Deus é a nossa segurança. Diga glória a Deus. E Deus está mostrando através da vida de Daniel que Ele é fiel para com aquele que se desvia do mal. Então o rei Dário chega e diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo. O rei está dando um testemunho de quem é Daniel: servo do Senhor, homem fiel, dedicado, zeloso. Ele pergunta: será que esse Deus conseguiu livrar dos leões? Agora veja o versículo 21. Daniel respondeu: que o rei viva para... Irmãos, uma noite na cova dos leões, o rei chega com esperança de que Deus poderia ter livrado Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo, aquele que você serve com tanta dedicação, será que esse Deus conseguiu te livrar da cova dos leões? Aí Daniel vai mostrar para Dário que Deus é Deus. Aí Daniel grita lá de dentro da cova: que o rei viva para sempre. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, Deus abençoa aquele que se desvia do mal. Daniel está longe da sua pátria, terra estrangeira, o seu povo é escravo naquele lugar, mas Daniel mantém sua fidelidade a Deus.
reconhecendo a autoridade de Deus, independente da situação. Mesmo na cova dos leões, Daniel está fiel ao Senhor. Que o rei viva para sempre, gritou Daniel. Agora veja a continuidade, versículo 22. Ao que Daniel diz ao rei: o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Diga glória a Deus. Olha o testemunho de Daniel. Daniel diz: Deus mandou um anjo. Amados, Deus nunca nos desampara. Na hora da dor, da luta, na hora que as coisas se estreitam de todos os lados, Deus está presente. Aos seus anjos Ele dá ordem ao nosso respeito. Diga glória a Deus. E Daniel disse: Deus mandou um anjo, rei. Esse anjo veio e fechou a boca dos leões. Isso é sobrenatural. Isso é maravilhoso. Daniel presenciou o livramento. O anjo fechou, disse: não, do servo do Senhor você não toca. Os leões ferozes, famintos, mas não tocaram Daniel. Por quê? Porque Deus abençoa o homem que se desvia do mal. Amém? Deus abençoa o homem que se desvia do mal. Olha o versículo 23. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele. Agora veja só a afirmação: pois havia confiado em quem? No Senhor Deus. O rei mandou tirar Daniel da cova, e eles observaram que em Daniel não havia nenhum dano. O corpo do homem estava em perfeito estado. Nem um dedinho foi pego pelos leões. Porque Daniel se manteve o quê? Fiel. Aqui está a palavra-chave. Porque Daniel se manteve fiel a Deus. Deus o livrou dos leões. Deus o livrou de ser devorado pelos leões, dilacerado pelos leões, porque ele se manteve fiel. Ele confiou em Deus. A Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que em homens. Daniel sabia que quem iria livrá-lo dos leões não era o rei Dário. E o rei Dário até tentou. O rei Dário conversou com os 120, conversou com os 2 ministros, nada. Coração cheio de inveja, de ódio contra Daniel, não conseguiu livrar. Tem situações que só a mão de Deus. Você pode correr para quem for. Você pode ir diante de qualquer homem, de qualquer autoridade. Só a mão de Deus. E para isso é necessário mantermos fidelidade. Confiar no Senhor. Ele é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da dor, da angústia, da tribulação. Diga glória a Deus. Só a mão de Deus. Tem coisas que fogem da força humana, da sabedoria humana, que é só Deus. Nenhum outro escaparia de ser morto pelos leões. Mas ali estava alguém que confiava no Senhor. Ali estava alguém que procurava se manter íntegro, que procurava se desviar do mal, e procurava preservar a sua integridade na Babilônia, na Síria. Ali tinha alguém dedicado ao Senhor, e Deus o honrou, Deus o abençoou. Deus usou a vida dele para ser uma pregação diante daquele império, diante daquele rei, a ponto do rei declarar o que nós lemos no início. Amém, amados? Vamos ler novamente. Versículo 25.
O 25. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Amém, amados? A fidelidade de Daniel é uma pregação para aquele reino. A carta foi escrita para todos os povos do mundo, traduzida para muitas línguas. Uma carta que mostrava, que falava sobre a soberania de Deus, que livrou o seu servo fiel. Amém? O versículo, continuação do versículo: pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, e o seu poder nunca terá. Um rei está reconhecendo que acima dele há uma autoridade maior. Ele está reconhecendo, ele está dizendo, porque esse Deus é vivo, e ele vive para sempre. O reino dele nunca será destruído. Todos os reinos passam, todos os governos passam, mas o reino de Deus é eterno. Amém, amados? O seu reino nunca terá fim, o seu reino nunca será destruído. Versículo 27. Ele socorre e salva no céu e na... Ele socorre e salva. Alguém precisando de socorro? Alguém necessitando de ser salvo? Tem um Deus no céu que está vivo. Tem um Deus que está sentado no trono do seu reino, um reino eterno, um reino que não tem fim, um reino que nunca será destruído. Aleluia, irmãos! E esse rei, esse Deus que socorre no céu e na terra, um ímpio está afirmando que Deus faz. O que Deus faz? Milagre e maravilha. Aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: Deus faz milagre e maravilha. Amém? Milagre, irmãos, é tudo que indica uma participação divina em coisas que nas leis naturais são inexplicáveis. O rei Dário está dizendo: Deus opera milagre na vida dos seus. Maravilhas é tudo aquilo que vai além, às vezes, da nossa compreensão. Algo grandioso, algo extraordinário, algo grande. Amém? Dário está dizendo: esse Deus é grandioso, esse Deus é eterno, ele continua operando milagres e maravilhas. Foi ele que salvou Daniel, o livrando da garra dos leões. Deus é fiel. Fale para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus é fiel. Seja fiel a Ele. Amém? Deus abençoa o homem que se desvia do mal.